Boa noite, queridos irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Mais uma quarta-feira, né? O nosso culto na sua casa, glória a Deus por isso. E hoje, sendo dia 6 de setembro, véspera do dia 7, né? Nós não poderíamos deixar de falar sobre o assunto, né? A importância do dia 7 de setembro na nossa vida, na vida da nossa igreja, né? Eu não sei quantos têm noção do que representa o dia 7 de setembro, né? Mas é algo assim maravilhoso e eu vou tentar contar um pouco dessa história para vocês, que o pastor Jorge mesmo escreveu, né? Nesse livro, Esta é uma História Incrível, do pastor Jorge Navac. Eu fiz uma seleção aqui do texto, né? E vou passar para os irmãos aquilo que ele mesmo deixou nesse livro, pelo menos um resumo, alguma coisa, para que os irmãos tenham um pouco de ciência, né, de entendimento sobre o assunto. E quem quiser depois também adquirir esse livro, nós temos lá na nossa livraria Quebar, né, a livraria da nossa igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu acho interessante, principalmente nós temos muitas pessoas novas que não conhecem essa história, então eu creio que vai ser importante você acompanhar essa história maravilhosa do dia 7 de setembro, o significado que ela tem especial para nós. Logicamente que tem o significado especial do dia da independência, né? Quando o Brasil se tornou independente, né? de Portugal. Mas, o ano passado, né? Acho que comemorou 200 anos, esse ano aqui já vai para 201, mas também foi uma independência, vamos dizer assim, também da nossa igreja. Amém? A primeira igreja batista de Jundiaí, né? Estado de São Paulo. Glória a Deus. O pastor Jorge cita aqui, né, a sua experiência. Ele começou a viajar pelo Brasil junto com o irmão Moisés Borges de Medeiros, que é avô do nosso querido pastor Rafael Borges de Medeiros, lá de Campinas. E nessa época, né, na época de 1960, mais ou menos, né, 59, 60, 61, eu creio, foram esses anos aí que ele viajou, né? Ele era caminhoneiro, o irmão Moisés, e viajava pelo Brasil. E o pastor aproveitou para fazer algumas viagens, para conhecer o Brasil com ele, né? Glória a Deus por isso. E certa feita, conta aqui o pastor, quando eles estavam passando na Via Anhanguera, passando aqui por Jundiaí, Deus falou ao seu coração, né? Um dia você virá a essa cidade e será o pastor da Igreja Batista. E o pastor conta que ele não levou isso muito a sério, achou que era alguma coisa, né? Um impulso do seu coração, alguma coisa nesse sentido. E isso ficou lá de lado. E, passado alguns anos, ele veio morar lá de Curitiba, ele veio morar em Campinas, né? Veio morar em Campinas, trabalhar em Campinas. E, morando em Campinas, pertinho aqui de Jundiaí, né? Certo dia, diz ele, veio a mim o pastor Antônio Santos e me falou da primeira igreja batista de Jundiaí. Diz o pastor que ele gostou por demais do convite, né, que este pastor fez para ele. E ele apenas não sabia que era uma das igrejas mais complicadas e difíceis de se lidar. Contudo, ele aceitou o convite e, em 1962, ele veio para cá e logo foi ordenado ao Santo Ministério da Palavra, no dia 28 de julho de 1962. E ele diz que na igreja haviam 3 famílias, né, que dominavam a igreja aqui em Jundiaí. Era uma igreja pequena, não tinha muita gente, mas Deus deu graça a ele e ele foi levando o trabalho. O Senhor foi abençoando e muita gente nova veio para a igreja. E a força dessas famílias antigas, coisa e tal, foi diminuindo, eles foram enfraquecendo e aos poucos foram saindo, né, da igreja. Glória a Deus por isso. Ele fala também, nos conta que ele tinha uma editora, né, chamada Koinonia, que praticamente era o ganha-pão do pastor Jorge, né, na época. Então ele não dependia da igreja para o seu sustento. Essa editora Koinonia, né, dava o sustento para ele e também
para a igreja, ajudava também financeiramente a igreja, uma igreja pequena na época. E ele diz que no ano de 1974, ele estava fazendo curso de Direito na Faculdade Anchieta, que era uma paixão antiga que ele tinha. E, ao mesmo tempo, a editora Koinonia dava o sustento para tudo que ele necessitava. E foi nessa ocasião, quando ele recebeu uma visitação do Espírito Santo, numa madrugada, durante o espaço, diz ele, mais ou menos de 1 hora, né? Ele foi arrebatado, sem saber o que era isso, o que era arrebatamento. Deus deu essa experiência. Ele ficou arrebatado durante 1 hora. E quando ele voltou do arrebatamento, diz ele que o travesseiro estava todo molhado de lágrimas. E no teto do quarto ele via como se for uma nuvem branca, iluminando o quarto. E veio a ele também o texto de João 16,14, que diz assim: Ele me glorificará porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Essa mensagem impregnou todo o ser do pastor Jorge. E ele disse que Jesus o acompanhava e o Espírito Santo o glorificando. Ia glorificando o Senhor Jesus em tudo aquilo que estava operando e fazendo na vida do pastor Jorge. Era maravilhoso, diz ele, andar e viver com Jesus e o Espírito Santo. Neste próximo capítulo, ele vai falar propriamente do curso de Direito e da empresa Koinonia, né? Então, ele diz assim, nessa visita que o Espírito Santo deu, nesse arrebatamento que ele teve naquela noite, o Espírito Santo lhe disse que, a partir daquele momento, ele passaria a viver de um salário que a igreja iria dar para ele. Até então, diz ele, era eu quem ajudava a igreja. Agora, seria a igreja que iria me sustentar. Mas, né, como isso iria acontecer? Uma igreja tão pequena que não tinha dinheiro, né, para quase nada, e ele tinha que ajudar a igreja, ele ajudava a igreja através da empresa dele, financeiramente. Como que isso ia acontecer? Quer dizer, na verdade, Deus tinha planos para a igreja, para ele, e ele não imaginava como que isso ia acontecer. Teria que ser um milagre muito grande, com certeza. Mas o Espírito Santo disse a ele também que ele teria de fechar a empresa Koinonia, né, a editora Koinonia, e cancelar o curso de Direito. Ora, diz ele, cancelar o curso de Direito não era tão difícil, mas fechar a empresa era quase impossível. Uau, meu Deus! E ele foi lá na faculdade Anchieta, fechou a matrícula, e amigos, colegas lá de estudo dele tentaram convencer que ele não fizesse isso, mas ele estava convicto porque Deus havia falado. E ele falou, não, é o que eu tenho que fazer, e pronto. Embora fosse uma paixão na vida dele, né, ser um advogado. E nós sabemos que se o pastor fosse advogado, ele seria o melhor advogado, né? O melhor advogado que nós podemos conhecer, porque ele tem esse dom. Mas Deus mostrou para ele que esse dom que Deus deu a ele teria que ser usado para a igreja, para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. E agora faltava então o quê? Fechar a firma, a empresa. E ele acabou lá pedindo que o irmão que era cobrador da empresa fosse cobrar ali os clientes, né? E ele não ia vender mais nada a partir de então, apenas cobrando aquilo que estavam devendo. E depois de algum tempo, então, ele acabou fechando a empresa e se desvencilhando e ficando somente com a igreja. Diz ele aqui no final desse capítulo, então, as maravilhas começaram a acontecer. No dia 7 de setembro de 1974, marquei um retiro espiritual no Clube Monte Oreb. Naquela época ainda não tinha esse nome, né, de Clube Monte Oreb. Tínhamos ali o Clube dos Passarinheiros, né, e tínhamos ali o irmão da igreja que tomava conta ali da floresta ali, né, e morava numa casinha ao lado, era um guarda florestal. Ora, aí ele conta como que isso aconteceu no dia 7 de setembro
de 1974. Então amanhã nós vamos estar completando, 49 anos dessa experiência maravilhosa. O ano que vem estaremos completando 50 anos. Que coisa bendita, e santa. Então ele conta aqui no próximo capítulo como tudo isso aconteceu. Diz ele, estávamos em torno de 70 pessoas e na maioria jovens. Pregamos, cantamos, oramos e foi chegando o fim do dia, lá no Monte Horebe, no Clube Monte Horebe, na Serra do Japi. Para nos despedirmos, diz ele, dividi os irmãos em vários grupos pequenos e fui orar à parte com meu filho Wagner, que então tinha em torno de 14 anos. Como éramos apenas em dois, ele e o Wagner, a nossa oração terminou bem antes. Tínhamos subido num lugar mais alto para orarmos e então estávamos descendo e conversando. Quando chegamos à distância de uns 50 metros de um dos grupos, qual não foi o meu espanto, diz o pastor Jorge? Havia uma corrente de estrelas enormes, ligadas a um dos grupos e ela subia ao infinito. Chamei a atenção do Wagner, meu filho, apontando para aquele fenômeno. Quando ele viu, ficou emocionado, caiu de joelhos e começou a orar. Então, reuni todos os grupos de oração naquele lugar e começamos a orar juntos, a buscar a Deus. Foi algo esplendoroso e impressionante. Por quê? Uns começaram a falar em línguas estranhas, enquanto outros começaram a interpretar estas línguas. Começou a haver visões e revelações no meio daquelas pessoas. Algo que o pastor nunca tinha visto antes. Ora, a nuvem da glória de Deus estava ali presente e o Espírito Santo de Deus se manifestando de uma maneira maravilhosa, gloriosa, como nunca tinha visto antes. Como eu não estava acostumado com tanto barulho, diz o pastor, comecei a gritar, tentando acalmar os irmãos para que não gritassem. Porém, o barulho se tornava cada vez maior. Daqui a pouco, já estava escuro e aquele grupo no meio do mato orando e glorificando a Deus. Tudo aquilo foi profundamente espantoso, diz o pastor. Ora, depois daquilo, o que aconteceu? A igreja começou a crescer tanto que não havia mais lugar para tanta gente. O número de batismos, diz o pastor, naquele ano foi de 290 pessoas. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Você não tem noção. Você não tem. Hoje, para nós, é algo normal, comum, um número de batismos assim, mas naquela época não. Diz aqui o pastor, ora, o normal de batismos por ano era de 10 a 12 pessoas no máximo. E alguns ali eram filhos de irmãos da igreja. No segundo ano, o número foi para 250. Houve uma verdadeira explosão de crescimento. Na verdade, o povo da cidade de Jundiaí vinha aos cultos, diz ele, sem sequer ser convidado. Que coisa maravilhosa. Então veja que essa data foi realmente algo marcante, uma data singular, onde tudo na história da igreja começou a mudar. Uma igreja que nasceu no ano de 1902, demorou então, vamos dizer assim, 72 anos para acontecer essa explosão na igreja. Durante todos esses anos, de 1902 até 1974, vamos dizer assim, 72 anos, vários pastores passaram por ela, coisa e tal, e ela não saía daquilo, ali 40, 50, 60, 70 membros no máximo, não passava disso. Agora, só em 2 batismos, já tinha alcançado o número de 500 pessoas, mais de 500 pessoas, só em 2 batismos. Então foi algo realmente maravilhoso, estrondoso, que mudou a história da igreja. Veja, a luz do Espírito Santo estava presente, iluminando os corações. O pastor diz que ele sempre exerceu a liderança em seu ministério, com várias lutas, e até algumas oposições, mas ele venceu.
pela mão do Senhor. Em tudo isso, diz ele, fui sempre fiel à orientação divina e procurei privilegiar o bem e a ordem para o todo da igreja. E ele continua contando aqui a história maravilhosa, que depois disso, o que aconteceu? Ele começou então a viajar pelo Brasil e conhecer igrejas avivadas, né? Ele queria ver como que isso acontecia, né? Como que os dons espirituais, o dom de cura, de libertação, lidar com expulsar demônios e tudo mais, né? Falar em línguas, interpretar, ter visões, interpretar visões, como que isso funcionava em outras igrejas. E ao mesmo tempo, o pastor Jorge aproveitava também para pregar o evangelho e Deus usando aí o seu filho Wagner, que tinha um dom maravilhoso, onde Deus mostrava para ele as pessoas que tinham enfermidades, né? Deus apontava para as pessoas e ele indicava, olha, você, Deus quer curar você nessa noite, um problema assim. Você, Deus quer curar de um problema assim que você tem, tal. Deus deu esse dom de revelação para ele e ele acompanhava o pastor Jorge nessa viagem. Ele, 14, 15, 16 anos, 17 anos, né? Nessas viagens que eles fizeram pelo Brasil, Deus foi usando o Wagner junto com o pastor e o pastor foi conhecendo a obra do avivamento no Brasil afora. Glória a Deus por isso. Então, ele conta aqui, né? Depois que começou o avivamento em Jundiaí, o Senhor me deu muitas oportunidades para viajar pelo Brasil, pregando em muitas igrejas e denominações diferentes. Quero citar o pastor Almir Guimarães, do Rio de Janeiro, no bairro da Rocinha. Aprendi muitas lições preciosas com esse servo do Altíssimo. Preguei muitas vezes em sua igreja na Rocinha, onde pude conhecer o reino das trevas em grau muito elevado. Pastor Almir Guimarães era um dos homens que mais conhecia sobre o assunto, sobre o reino das trevas, que mais tinha autoridade para lidar com demônios. E o pastor aprendeu com ele muita coisa que acabou também nos ensinando anos depois. Ele formou uma equipe, né, de irmãos que intercediam, que oravam pelo povo da igreja e ele orientava como lidar com essas questões, né? Isso é realmente maravilhoso. E ele diz ainda que a referência que ele faz a esse pastor, Almir Guimarães, é pelo fato dele ter sido estimulado por ele a não temer o reino das trevas e procurar conhecê-lo em profundidade. E também, junto com isso, o pastor também aprendeu muita coisa sobre cura divina e libertação. O pastor se especializou nesse assunto. Glória a Deus por isso, né? Eu que entrei 4 anos depois na igreja, né? No início de 1979, 4 anos e alguns meses, depois 4 anos e 4 meses, tive a oportunidade de aprender muito aos pés do pastor Jorge sobre esse assunto. E eu glorifico a Deus por isso. Outra questão que ele coloca aqui é sobre a interpretação de línguas estranhas. Eu não sei se você já leu lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais, né? E um dos dons citados ali é o dom de línguas estranhas. E tem também o dom de interpretação de línguas estranhas. Se você abrir lá Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando houve aquela visitação, línguas de fogo, sobre os apóstolos ali, né? E sobre todo o povo que estava reunido, também eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, né? Então, é sobre esse assunto que o pastor aqui fala, no livro também. E ele conta como que isso aconteceu com ele. Estava eu, diz ele, em minha casa, e o irmão Antônio Silvestrini, um irmão muito querido da nossa igreja, que já partiu, que está com o Senhor, aleluia. Estava eu com ele tomando café, e nisto veio me visitar a irmã Valda Azevedo, uma irmã também muito abençoada da igreja, que recebeu também o dom de visão e revelação de Deus. Ao lhe estender a mão, ela somente falava em línguas estranhas comigo. Certamente estranhei muito, pois ela sabia que eu não tinha interpretação de línguas. No entanto, ela continuou falando sem parar e olhando para mim, diz o pastor. De repente, tudo veio à luz. Comecei a entender claramente aquilo que ela estava falando. Como o irmão Antônio estava em minha casa e ele já tinha o dom da interpretação,
Chamei e lhe disse, preste atenção. E você, Valda, continue a falar. E foi o que aconteceu. Então, eu dava a interpretação de tudo que ela falava e o irmão Antônio ouvia. Foi quando ele disse, glória a Deus, o pastor está interpretando com toda a fidelidade a língua estranha da irmã Valda. Achei simplesmente fantástico. E desde então isso se abriu ao meu entendimento como um grande livro. E o pastor Jorge tem sido usado durante todos esses anos, né? Todos esses anos sobre a questão da interpretação das línguas, a escrita em línguas estranhas. Muita gente não sabe como que isso funciona também, que você pode, né, transliterar aquilo que você fala, e isso pode também ser interpretado por quem tem o dom da interpretação, né? Ele lê aquilo que você escreveu, é como se você estivesse falando, né, para ele, e ele consegue então interpretar aquela palavra escrita, né, em línguas. Isso é simplesmente maravilhoso. Deus o usou muito com esse dom, né, também para revelar mistérios, maravilhas, para escrever os 150 livros aí que ele escreveu. E glória a Deus por isso. Logicamente que esse livro aqui é maravilhoso e ele contém muitas histórias aqui. A viagem que o pastor fez para o Ceilão e tudo mais, eu tive o privilégio de acompanhar tudo isso. Mas eu queria deixar mais com os irmãos essa questão, né, de como tudo aconteceu no dia 7 de setembro de 1974. Vou molhar aqui um pouco minhas palavras. Glória a Deus e aleluia. E quero contar também para os irmãos a experiência que eu tive em tudo isso, né? Sem saber de tudo isso que tinha acontecido na igreja a partir do ano de 1974. Eu tinha, na época, 14 anos. Eu nasci no mesmo ano do Wagner, filho do pastor, apenas em meses diferentes. Deus já estava me preparando para vir para a igreja e para me abençoar ricamente aqui neste lugar maravilhoso. No ano de 1974, eu entrei num grupo de jovens, né, que buscavam mais a Deus, que liam a Bíblia e coisa e tal. Lá na igreja em que eu participava, não era uma igreja evangélica, mas de alguma maneira nós tínhamos a Bíblia e nós nos interessávamos por isso. Eu entrei no final do ano de 74, né, quando todas essas maravilhas estavam acontecendo aqui na primeira Igreja Batista de Jundiaí, hoje conhecida como Igreja Batista Casa de Deus. Jundiaí, no estado de São Paulo, né? E no ano de 1976, eu ganhei uma Bíblia e comecei a ler essa Bíblia. Deus colocou dentro de mim uma sede profunda pela leitura da palavra de Deus. E eu comecei a ler, a ler, a ler. Para mim, a coisa mais gostosa que tinha nos meus dias de fazer era ler a Bíblia. Minha família ficou preocupada nessa época de ver que toda hora que eu tinha em casa ali, eu estava lendo a Bíblia. Eu estava no meu cantinho lá lendo a Bíblia. Eu trabalhava, eu estudava, né? Mas quando eu chegava em casa, quando muito eu fazia ali uma refeição rápida, e não queria fazer mais nada, eu ia para o meu cantinho lendo a Bíblia. E aquelas palavras começaram a tomar conta do meu ser, e Deus começou a falar comigo, Deus começou a revelar coisas ali para mim, e eu fiquei impressionado, e eu comecei a buscar mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. E nessa época, no final de 1976, eu entrei numa empresa chamada SICA, Companhia Industrial de Conservas Alimentícias, né? Eu não, acho que não existe mais hoje, mas existiu durante muitos anos, aqui em Jundiaí, inclusive. E eu trabalhei nessa empresa e tinha um irmão aqui da Igreja Batista que trabalhava lá também. Eu fui para um departamento e depois eu fui transferido para um outro departamento onde ele trabalhava. Eu não sabia nada a respeito dos evangélicos, né, o que era uma igreja evangélica. Naquela época nós não tínhamos assim muita noção a respeito disso, né? Era uma época totalmente diferente dos dias de hoje, né? Se nós voltarmos aí 50 anos atrás, era bem diferente dos dias de hoje. Mas, trabalhando ali, eu creio que em 1977, mais ou menos, eu fui para lá, entrei em 76, trabalhei um período, numa sessão, e depois fui para lá. E nessa época toda, Deus começou a falar comigo
lendo a Bíblia, né? No ano de 1977. E foi quando eu me deparei com um texto da Palavra de Deus, né? Que mostrando que esses dons espirituais eram reais, eram verdadeiros. Deus falava comigo que eles existiam ainda hoje. Era muito claro para mim, era muito evidente, isso queimava dentro de mim. Aí eu comecei a perguntar para algumas pessoas próximas de mim, que conheciam a Bíblia, que tinham algum conhecimento assim, né? Que eu achava que tinha, né? E essas pessoas falavam para mim, não, isso aí não existe mais, isso aí que está registrado na Bíblia aconteceu só lá. Naquela época, né, quando o texto bíblico está falando, foi para dar um impulso na igreja e depois desapareceu. Por mais consideração que eu tivesse por essas pessoas, por mais amor que eu tivesse por elas, isso não me convencia. Isso não me convencia. Eu acabei fazendo um curso preparatório lá para entrar num seminário, para ser padre, na época, durante todo um ano. E quando eu estava chegando no fim de 1977, né, eu fui trabalhar um dia ali na empresa e um sábado, não era um dia de trabalho, a gente trabalhava de segunda a sexta, sábado a gente folgava, sábado e domingo, nós fomos fazer hora extra e calhou de ir eu e esse irmão, que era daqui da igreja, chamado Renato, meu querido irmão Renato Santana de Oliveira. Louvo a Deus pela vida dele, como Deus o usou para me abençoar, para me alcançar e trazer ao Evangelho. E trabalhando ali, eu fazendo o meu serviço, ele fazendo o serviço dele, serviços diferentes, nós tínhamos funções diferentes ali na mesma sessão, mas trabalhos diferentes. Ele já trabalhava há muitos anos ali naquela sessão, eu fazia um ano que eu estava lá, né? E estávamos nós dois ali, e eu, dias antes, tinha ouvido falar que ele estudava a Bíblia. E eu pensei comigo, olha, se ele estuda a Bíblia, né? Eu acho que eu posso fazer essa pergunta para ele. O que eu vou perder de fazer essa pergunta que eu já fiz para outras pessoas que também estudam a Bíblia e que falaram para mim que isso não existe mais, né? O que eu vou perder de fazer essa pergunta para ele? Nada. Não custa nada eu perguntar para ele. Eu falei, vou perguntar para ele. O máximo que ele pode me falar, eu não sei, não entendo, isso aí não existe, né? Mas vou perguntar. Deixa eu aproveitar a oportunidade, né? E eu perguntei para ele, Renato, responde para mim, se você puder, me disseram que você estuda a Bíblia, né, coisa e tal. Eu falei, sim, eu sou professor da escola bíblica na minha igreja e tal. Eu falei, nossa, professor da escola bíblica? Aí eu falei, nossa, então ele conhece bem a Bíblia, né? Ele falou, o que você quer saber? Eu falei, olha, Renato, tem um texto lá da 1 Coríntios, capítulo 12, né, que fala dos dons espirituais, e tem um dom ali que eu estou encafifado, né? Que a palavra técnica dele é glossolalia, né? E falar em outras línguas, falar em línguas estranhas, né? Você conhece isso? Você já ouviu falar? Você acha que isso existe ainda hoje? E qual não foi a minha surpresa quando ele falou, existe? Claro que existe. Eu falei, você está brincando comigo? Eu falei, posso fazer uma segunda pergunta para você? E eu fiquei imaginando que ele ia falar para mim, olha, eu vi um caso que aconteceu lá na Conchinchina, lá no outro lado do mundo, né? Eu imaginei que ele fosse falar assim, que ele tinha ouvido falar que isso existia, né? Eu falei, e onde que isso existe, Renato? Ele falou para mim, olha, na minha igreja. Na sua igreja? Na minha igreja. Aqui em Jundiaí, eu falei para ele. Isso, na minha igreja aqui em Jundiaí. Eu falei para ele, eu tive que sentar, né? Eu tive que sentar porque aquilo lá para mim me espantou, quebrou minhas pernas, quebrou meu alicerce. Eu falei, meu Deus, não é possível que eu estou ouvindo isso. Aí eu fiz a terceira pergunta, e eu posso ir lá conhecer isso lá na sua igreja? Ele falou, claro que pode, a hora que você quiser, eu levo você lá. Eu falei, meu Deus, que maravilha, não estou acreditando. Aquele dia para mim foi um dia muito especial. Eu saí de lá, fui para casa, parece que eu estava pisando nas nuvens. Eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer essa igreja, eu preciso conhecer isso, eu preciso ver isso né, com os meus próprios olhos. E não passaram muitos dias, né, nós entramos no ano de 1978, eu creio, 78 para 79, se não me falha a memória, e houve lá um aniversário de um filho, também de um rapaz da nossa sessão,
E ele convidou todo mundo para ir lá num domingo, né, nesse aniversário. E seria depois do almoço, à tarde. Aí o Renato me procurou à parte e falou, Maurício, às 6 horas, às 18 horas, nós temos culto lá na igreja hoje, domingo às 18 horas. Se você quiser, quando der umas 5h30, 15 para 6 da tarde, eu dou uma carona para você e levo você lá. O que você acha? Falei, combinado, Renato. Combinado. Falei, fechado, deixa. Vamos lá. Isso nós combinamos, acho que um dia antes, né? Na sexta-feira. E quando chegou no sábado, na sexta-feira, e no domingo, quando chegou no domingo, nós fomos lá, eu fui lá com ele e deu esse horário, ele me convidou, eu falei, vamos lá, Renato. E ele me trouxe na igreja. Nós chegamos, acho que era umas 6h05, mais ou menos, 18h05. O culto já tinha começado. A igreja era ali na Rua Dr. Torres Neves, 430. Ele me deixou assim, na porta da igreja, e foi estacionar o carro. Ele falou, espera um pouquinho aqui, eu vou estacionar o carro e a gente entra junto. Eu falei, tá bom. E quando eu entrei assim, tinha uma escada que subia para entrar no templo, né? Eu já comecei a ouvir, o culto já tinha começado e o povo já estava louvando a Deus. Nossa, só de ficar lá embaixo, ouvindo o povo louvando a Deus, aquilo já começou a tomar conta de mim, eu já comecei a sentir uma coisa maravilhosa dentro de mim, um gozo, uma alegria. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que vai acontecer comigo hoje? Ele chegou, me levou, eu subi e o povo estava cantando, louvando a Deus, cantando louvores. Dali a pouco o pastor falou assim, olha, nós vamos agora fazer uma oração pentecostal. Todos nós vamos orar juntos. Quando ele falou assim, todo mundo começou a orar e a grande maioria começou a orar em línguas estranhas. Eu comecei a ouvir línguas diferentes, pessoas falando palavras que eu não conseguia entender, que eu não conseguia, e diferentes uma da outra. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, não é que existe mesmo, não é que é aqui mesmo. Eu falei, meu Deus, encontrei, achei, que coisa maravilhosa, meu Deus, eu não estou acreditando. O meu alicerce simplesmente foi desmoronado. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora a partir de hoje? Toda a estrutura que eu tinha, tudo que eu estava pretendendo fazer foi por terra. Falei, minha vida a partir de hoje mudou, vai tomar outro rumo, o que eu vou fazer, meu Deus? O que eu faço? Foi algo realmente maravilhoso. E eu tive depois a oportunidade de conversar com o pastor Jorge, em particular, né? Deus me abençoou muito, muito, muito. Deus deu várias visões, revelações a meu respeito, de tudo aquilo que estava acontecendo comigo, o que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer. E eu esperei em Deus e segui a orientação do Espírito Santo de Deus. E foi algo simplesmente maravilhoso. Para você ter uma ideia, esse dia era 21 de janeiro de 1979. E no dia 11 de fevereiro, praticamente 3 semanas depois, eu tive a experiência do batismo no Espírito Santo. E comecei a falar em outras línguas, em novas línguas, de uma maneira assim maravilhosa. 3 semanas depois, eu comecei a buscar, eu quero, meu Deus, eu quero. Comecei a jejuar para isso. E eu sei que nesse dia 11 de fevereiro de 1979, eu tive essa experiência maravilhosa. Foi algo realmente que mudou totalmente a minha vida, os meus dias e o meu futuro, né? Já são aí passados 44 anos e eu sei que se eu não tivesse tido essa experiência, se eu não tivesse conhecido essa igreja e tudo, né? Devido ao dia 7 de setembro de 1974, que começou a acontecer essa experiência que o pastor Jorge teve com o Wagner, com esse grupo de aproximadamente 70 pessoas, que mudou a história da igreja e mudou a minha história, a história da minha vida. E eu louvo a Deus profundamente por isso. Então, amanhã nós vamos ter, né, este dia especial, este culto especial, a partir das 10 horas da manhã aqui na igreja. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. Vai ser um dia maravilhoso, nós vamos ter momento de louvor, de glorificação a Deus, vamos ter momento também de comunhão, né, de comida à vontade, coisa e tal, de conversar com os irmãos, coisa que a gente às vezes não tem, né, tempo que a gente não tem muitas vezes na igreja, né?
E vamos ter momento também onde quem quiser ser abençoado por Deus, né? E receber também o batismo no Espírito Santo, nós vamos ter oração de poder e tudo mais. Então, se eu fosse você, eu não perderia por nada estar aqui amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Vai ser um dia inesquecível. Amém, querido? Então, eu queria deixar um pouco com você sobre esse dia, sobre o significado do dia 7 de setembro, para a nossa igreja, a primeira igreja batista de Jundiaí, Igreja Batista Casa de Deus. Amém? Essa história maravilhosa que aconteceu com o pastor Jorge, com o Wagner, com esse grupo de pessoas e que depois explodiu. E hoje nós temos aqui esse templo maravilhoso que foi construído, né? 25 anos depois dessa experiência, né? 25 anos depois dessa experiência, de 7 de setembro de 1974, em 16 de maio de 1999, nós mudamos para cá. Então, realmente um milagre de Deus. E quando nós mudamos para cá também, era pouca gente que tinha aqui. Hoje, né, tivemos 2 cultos esse final de semana, marcantes, que foi a Santa Ceia e a entrada da Arca, né, a campanha da Arca da Conquista, que nós iniciamos na segunda-feira. A casa de Deus aqui estava lotada, tanto embaixo como na galeria. Então, algo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Então, se você quer ter uma experiência especial com o Senhor, aproveite o dia de amanhã, dia 7 de setembro de 2023, a partir das 10 horas da manhã nós vamos estar aqui. E vai, se eu não me engano, até às 18, 20 horas, mais ou menos. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração agora, abençoando a sua vida, a vida da sua família. Se você tiver alguma questão para apresentar a Deus, aproveite agora, apresente. Se tem alguém enfermo na sua família, se tem alguém com algum problema financeiro, com um problema na família, no lar, um problema depressivo, ou sei lá, de vício, alguma coisa assim, o que for, apresente a Deus. Eu vou orar, vou interceder por você, por essa pessoa, para que Deus intervenha, mande os seus anjos e Deus opere um milagre na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus vivo e todo-poderoso, um Deus maravilhoso que nos ama e que tem uma obra gloriosa para fazer em nossas vidas. Deus querido, nós te louvamos, Senhor, por essas pessoas que estão nos assistindo agora, que o teu Santo Espírito venha sobre a vida delas, ó Deus, os teus santos e poderosos anjos, envia anjos poderosos com espada desembainhada para quebrar, para destruir, para desfazer toda a obra do maligno, Senhor, expulsando toda a enfermidade, todo espírito de enfermidade, toda a obra do inferno, Senhor, que saia em nome de Jesus e que venha a bênção diretamente das tuas mãos, do teu altar, ó Deus, trazendo, Senhor, a vitória para estas vidas que dependem de Ti, que precisam de Ti e que sabem que só o Senhor pode resolver essas questões. Abençoa, Senhor, cada um na sua necessidade particular, no seu problema, Senhor, abençoa poderosamente. Nós oramos crendo porque Tu és um Deus que nos ama, que ouve e responde a nossa oração. Por isso nós oramos e falamos contigo, Senhor, nesta fé poderosa, crendo e desde já nos apossando da bênção que estamos pedindo e que estamos crendo que virá das tuas santas mãos para nós. Deus querido, recebe toda a gratidão do nosso coração, todo louvor, toda glorificação a Ti, porque só o Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo louvor, Senhor, todo poder. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor, do mais profundo do nosso coração. E dizemos obrigado, Deus, obrigado. E essa oração nós fazemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aleluia, nosso Senhor e nosso Salvador eterno. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração e este culto na Tua presença. Oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, meu irmão, diga aleluia, diga glória a Deus. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder a nossa oração. Deus abençoe você, meu querido, minha querida, que está nos assistindo e que o Senhor esteja sobre a sua vida com mais e mais poder e graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus.